Aber Deutschland muss leben! Jetzt und immer! Foi uma orgia de declarações. O povo alemão não pensa em invadir nenhuma outra nação. O governo alemão gosta do povo alemão. Nós temos o desejo incondicional de fazer com que esse tratado seja a nossa melhor contribuição para a preservação da paz mundial. Hamburgo, agosto de 1934. 10 meses depois, a Alemanha anuncia a conscrição. Queremos ser o elemento de paz entre as nações. Não cansamos de repetir essa oferta. Para ratificar e consolidar o nosso programa de governo e reafirmar que não mentimos, afirmamos que o povo alemão jamais quebrou a sua palavra. Esse é o homem que prometeu solenemente respeitar o Tratado de Versalhes e os seus pactos. Em 7 de março de 1935, as tropas alemãs ocuparam a zona desmilitarizada do Reno, violando esse mesmo tratado. Maio de 1935. A Alemanha não tem nenhum desejo de interferir nos assuntos internacionais da Áustria, de anexar a Áustria ou qualquer coisa semelhante. 10 meses depois, a Alemanha promove distúrbios em Viena. Em 25 de julho, decide pelo assassinato do chanceler, que se opõe aos vizinhos. Os nazistas disfarçados com os uniformes do Exército Regular Austríaco interrompem as transmissões das rádios locais e anunciam a renúncia do primeiro-ministro e comunicam que Adolf Hitler assumirá o seu lugar como o novo primeiro-ministro. Nesse meio tempo, os nazistas invadiram a chancelaria. O Congresso foi fechado. Invadiram um gabinete e tomaram uma nação. E em menos de 4 horas, sua vida se esvaiu em sangue, sem ajuda de qualquer espécie. A Áustria morreu sem perceber. Mas a tentativa nazista falhou. A Áustria permanecia a Áustria, por enquanto. De qualquer maneira, o senhor chanceler continuava forte. Enquanto inocentes eram mortos, o arcebispo de Viena declarava: pela morte do nosso senhor, cercado por inimigos, a sucessão de eventos se intensifica. Após a Áustria, chega a vez da região dos Sudetas. A guerra parece ser inevitável. O Pacto de Munique estabelece um novo acordo. Hitler e Göring anexam solenemente a Tchecoslováquia como uma nova nação. Tchecoslováquia, entregue ao seu próprio destino, cede as terras da região dos Sudetas às tropas do Reich. O mundo respira aliviado. E em 26 de setembro de 1938, Hitler falava sobre a região dos Sudetas. Este é o último território que irei reclamar na Europa. Eu garanti ao Sr. Chamberlain, e repito agora, quando os territórios dos Sudetas estiverem assentados, a Alemanha não requisitará mais nenhum território na Europa. Essas foram as palavras do próprio Führer. Em 6 meses, a promessa foi quebrada. A Tchecoslováquia deixava de existir. As tropas alemãs entraram em Praga. E no mesmo mês, as forças de Berlim tomam o porto de Memel. A Lituânia cai. A Grã-Bretanha decide pela conscrição e Hitler solenemente avisa que qualquer possível ato de agressão seria a guerra. O tempo corre. Em agosto de 1939, aconteceria o ataque mais cínico de todos. 2 anos antes, Hitler declarou: entre a Alemanha e a Rússia há diferenças que jamais serão superadas. Mas von Ribbentrop chega em Moscou e assina um pacto de não agressão entre Hitler e Stalin.
O espanto que percorreu o mundo logo se transformou em sofrimento. Tão paradoxal era essa súbita amizade entre os dois ditadores. Alguns cartoons tentaram explicar a situação. Eu mudei meu emblema um pouquinho só para te agradar. Não há nada de novo, Alteza. Hitler e Stalin escondem suas intenções de Catarina a Grande. A Alemanha estava tão espantada como todo o mundo. Especialmente as pessoas mais velhas não conseguiam entender tão fantástica associação. Mas Hitler estava concentrado apenas nos jovens do futuro. Recrutados em tenra idade dentro da grande máquina nazista, eram as expressões da vontade de Hitler. Eles farão apenas o que Hitler quer. Que crime! E agora o final e maior crime de todos. Polônia invadida. Bombas sobre as cidades. Mais de 350 navios, minas e torpedos causaram as mortes. Países que não permaneceram neutros. Finlândia, Dinamarca, Noruega. Ninguém, por mais longe que estivesse, estaria a salvo. Polônia, Holanda, Bélgica. A segurança sumiu da Europa. E ainda mais um crime. A França também é deixada em ruínas pelos cães de guerra da Europa. Temeroso, o herdeiro de Hitler voa para a Escócia. Hess pousa de paraquedas. Por que Hess voou para as Ilhas Britânicas? Embora não tivesse admitido nada oficialmente, o mundo agora tinha razões para acreditar que Hess chegou com uma oferta de paz. Parem a guerra e juntem-se aos nazistas em uma guerra conjunta contra a União Soviética. Nazistas declaram guerra à Rússia Soviética. Hitler encara um novo inverno com guerra e fome. Agarra a fraca Ucrânia e os seus postos de petróleo para os novos materiais de guerra. Atacar a Rússia era a ordem. Outra promessa quebrada, outro crime de Hitler. A suástica do Partido Nazista não existe hoje. Foi varrida do mundo. Mas a memória dos seus gênios diabólicos permanece. Devastação causada pelo trabalho desses grandes homens. A sede de conquistas de alguns homens é incomensurável. Nomes como Gengis Khan e Átila, o Uno, congelaram o sangue dos homens em suas veias e encheram os corações de terror. Um desses nomes foi Adolf Hitler. Que tipo de homem foi esse? Louco, ditador fanático do Terceiro Reich? Se alguém realmente conheceu Adolf Hitler, certamente foi a sua própria família. Essa é a irmã de Adolf Hitler. Seu nome é Paula Wolf. Ouçam suas palavras. Eu me lembro quando éramos crianças e brincávamos juntos, meu irmão Adolf era sempre o líder. Os outros só faziam o que ele queria. Parece que ele tinha um instinto para fazer com que a sua vontade fosse a mais forte que a dos outros. Ele tinha tudo para se tornar um oficial do governo, como acabou acontecendo. Mas meu irmão não estava satisfeito. Ele não era do tipo que se acomodava, e muito embora tenha se tornado um oficial do governo, ele não se sentia satisfeito. Hitler nunca encarou ninguém.